Então vamos lá, pessoal, a gente vai continuar falando sobre ecologia e a gente vai continuar resolvendo os exercícios da primeira aula, tá? A gente vai falar hoje sobre os exercícios propostos da aula 8. E a primeira questão é essa aí, a gente tem essa tirinha de um homem e um tamanduá jantando juntos e o homem faz uma reclamação, né? Ele diz: garçom, formigas na minha sopa. E o tamanduá pensa que ele tá pedindo para botarem formigas e diz que quer também, tá? E aí ele fala que a figura acima mostra duas reações perante os insetos, sob pontos de vista diferentes. E o item A fala assim: construa uma teia alimentar completa que inclua os organismos retratados na figura. Então, ele quer uma teia alimentar que tenha a formiga, o homem e o tamanduá. E o item B fala: considerando que insetos são, em geral, pobres em gorduras e açúcares, qual é a principal fonte de energia oriunda da ingestão de formigas e o que acontece com esse nutriente no estômago humano? Então, esse item B ele não é muito sobre ecologia, mas como é um assunto importante, a gente vai comentar. Se você quer dar uma pausa antes de eu comentar as questões, é válido, é super válido. Então, você pausa aí o vídeo, lê a questão antes mesmo de eu ler, porque eu lendo já direciona o seu pensamento. Então, pausa antes de eu começar a falar e dá uma lida, tenta resolver. E aí depois você escuta o comentário, tá? Então, aí eu trouxe uma representação de uma teia. Lembrando que, assim, quando a gente tem uma cadeia, a gente tem um fluxo de uma forma que cada organismo só tem uma possibilidade de alimento. Então, quando a gente quer uma teia alimentar, a gente tem que ter mais de uma possibilidade de alimento para pelo menos um dos organismos. Então, por exemplo, o vegetal aqui ele serve de alimento para o homem, para a formiga e para o fungo. A formiga serve de alimento para o tamanduá e para o homem. Então, essas ramificações é que vão fazer com que isso seja uma teia e não uma cadeia, tá? E aí o item B, então a gente botou aí um vegetal para ser o produtor, né? Colocou um fungo para ser também possibilidade de alimento para a formiga e botou a formiga, o homem e o tamanduá. E aí o item B, como ele fala lá no item B que os insetos geralmente não são fonte de carboidrato nem de gordura, então sobra pra gente as proteínas. E a gente sabe que no nosso estômago a gente tem uma enzima chamada pepsina, que ela vai fazer a quebra dessas proteínas, né? Em proteínas menores para que o nosso corpo consiga absorver. Então é essa a resposta. A próxima questão fala assim: recentemente, pesquisadores descobriram no Brasil uma larva de mosca que se alimenta das presas capturadas por uma planta carnívora chamada Drosera. Essa planta, além de nitrogênio do solo, aproveita o nitrogênio proveniente das presas para a síntese proteica. Já a síntese de carboidratos ocorre como nas demais plantas. As larvas da mosca, por sua vez, alimentam-se dessa mesma presa para a obtenção da energia necessária a seus processos vitais. Com base nessas informações, é correto afirmar que a Drosera... Então, ele quer saber se a larva é heterotrófica ou autotrófica, se a Drosera é heterotrófica ou autotrófica e se a Drosera é um decompositor, é um produtor, é um consumidor. Tá? É isso que a gente tem que resolver. Então, vamos analisar de novo o texto. Eu quero que vocês analisem comigo o texto. Vamos reler. Recentemente, pesquisadores descobriram no Brasil uma larva de mosca que se alimenta das presas capturadas por uma planta carnívora chamada Drosera. Então, essa larva ela se alimenta das presas capturadas pela Drosera. E ela usa essas presas para a obtenção da energia necessária para os seus processos vitais. Ou seja, a larva da mosca ela é heterotrófica, ela não produz o próprio alimento. Então, a larva da mosca é heterotrófica. Então, todos os itens que dizem que a larva da mosca é autotrófica, a gente já pode riscar. Então, essa aqui não é. Essa aqui não é. E pronto, a gente fica entre a D e a E. Então, não são essas. Continuando. Essa planta,
além do nitrogênio, quando ele fala essa planta, ele está falando da Drosera. Essa planta, além do nitrogênio do solo, aproveita o nitrogênio proveniente das presas para a síntese proteica. Já a síntese de carboidratos ocorre como nas demais plantas. Ou seja, ela também faz fotossíntese normal. A única coisa que ela faz é pegar o nitrogênio dessas presas para complementar o nitrogênio que pega do solo. Então, a Drosera é um produtor. Ela faz fotossíntese. E ela é autotrófica, tá? Então, ela produz o próprio alimento, ela é um produtor. Então, o item correto é o item E, tá bom? Continuando, a gente tem a próxima questão, fala assim. Um estudo realizado por pesquisadores do Projeto Conservação Recifal de Pernambuco revelou que os habitats artificiais estuarinos, como ancoradouros e pontes, abrigam diferentes populações de peixes em comparação com habitats naturais, como raízes de mangues, localizadas no mesmo estuário. Além disso, a estrutura trófica das comunidades de peixes nos habitats artificiais estuarinos se assemelha aos recifes de coral adjacentes em mar aberto. Então, ele diz o que aí? Que a gente tem habitats artificiais que têm populações diferentes dos habitats naturais. E aí, o habitat natural é a raiz de mangue. Ele fala também que a comunidade dos habitats artificiais se assemelha aos recifes de corais. E aí ele fala que as raízes de mangues eram habitadas principalmente por carnívoros juvenis, enquanto o habitat artificial era em sua maioria habitada por comedores de invertebrados sésseis e herbívoros errantes. Os comedores de invertebrados sésseis, então sésseis o que? Não se movem, né? Eles são principalmente o que a gente chama de esponjas e corais, tá? Essas esponjas e corais, elas se alimentam principalmente de plâncton, que é um consumidor primário. Então, quem se alimenta do que come o consumidor primário, ou seja, quem se alimenta do consumidor secundário é o consumidor terciário. Então, a gente tem aí, principalmente, no habitat artificial, o consumidor terciário, que é quem come o invertebrado sésseo, e um consumidor primário, que é um herbívoro, tá? Então, são níveis tróficos bem baixos aí, a gente vai analisar agora os itens. Então, item A. Habitats artificiais e recifes de corais são abrigos para espécies juvenis de consumidores primários e secundários. Não. Como a gente viu, são consumidores primários e terciários. B. Habitats artificiais reproduzem condições para abrigar peixes de níveis tróficos superiores. Não. A gente tem aí os níveis tróficos bem baixos. Bem baixos. Nem peixes a gente tem ainda. Habitats artificiais representam componentes estruturais heterotróficos. Não. Os habitats artificiais, eles são não vivos, né? D. Recifes de corais possuem espécies de peixes predominantemente de níveis tróficos primários e secundários. Recifes de corais. Então, a gente tem aí, ó, nível trófico primário é um produtor. Então, não existe nem peixe de nível trófico primário, tá? Os manguezais possuem espécies de peixe de todos os níveis tróficos e os juvenis carnívoros se abrigam nas raízes. Então, esse é o item correto. O item E. Próxima questão. No ecossistema, existe um fluxo de energia e de nutrientes como elos interligados de uma cadeia alimentar. Nela, os elos são chamados de níveis tróficos e incluem os produtores, os consumidores e os decompositores. Em um ecossistema aquático, como uma lagoa, por exemplo, poderíamos estabelecer a seguinte sequência. Então, a gente tem aí, ó, a flora, os produtores, compostos pelas plantas da margem e do fundo da lagoa e por algas microscópicas, as quais são maiores responsáveis pela oxigenação do ambiente aquático e terrestre. A essa categoria formada pelas algas microscópicas chamamos de fitoplâncton. Então, isso aí tá certo. A gente quer, na verdade, é porque eu não coloquei. O que o enunciado quer é que você diga qual dessas afirmações aqui, A, B, C, D, E, qual delas está relacionado errado.
tá? Então, a gente tem que encontrar qual dessas não tá correta. O item A tá correto, é exatamente isso. Consumidores primários, composto por pequenos animais flutuantes, chamados zooplâncton. Caramujos e peixes herbívoros, todos se alimentando diretamente dos vegetais. Então, também tá certo. C, consumidores secundários, são aqueles que se alimentam do nível anterior, ou seja, peixes carnívoros, insetos, cágados, etc. Certo? Consumidores terciários, aves aquáticas, são o principal componente dessa categoria, alimentando-se dos consumidores secundários. Então tá certo também. E os consumidores quaternários. Essa categoria não pertence nem à fauna nem à flora, alimentando-se, no entanto, dos restos destes e sendo composta por fungos e bactérias. Esse que tá errado. Não são os consumidores quaternários, não pertencem à fauna nem à flora, esses são os decompositores. E por isso o item incorreto e o item que a gente vai marcar, o item E. Analise as relações entre os seres vivos na teia alimentar esquematizada abaixo e assinale a alternativa incorreta. Eu botei aqui a foto da teia. E aí o item A fala assim: a coruja, a águia e a serpente ocupam nessa teia mais de 2 níveis tróficos. Então vamos ver se isso é real. A coruja, a águia e a serpente. Vamos lá. A coruja aqui nessa cadeia dessa planta aqui, o rato e a coruja, ela ocupa o 3º nível trófico. Nessa outra cadeia, ela também ocupa o 3º nível trófico. Nessa outra cadeia aqui do meio, que é planta, lagarta, pássaro, ela ocupa o 4º nível trófico. Então já foram 2 níveis tróficos, né? E ele quer saber o quê? Mais de 2. Deixa eu ver vamos procurar se tem mais algum. Ó, se a gente pegar a coruja e for por esse outro lugar aqui, planta, barata, joaninha, pássaro, águia. Então ela ocupa o 5º nível trófico. Então a águia ocupa mais de 2 níveis tróficos. Aqui ela ocupa o 3º, aqui ela ocupa o 4º e nessa outra ela ocupa o 5º, certo? Agora vamos analisar a águia. Ali era a coruja, que é a águia. Então a gente tem esse aqui, que ocupa o 3º. A gente tem essa aqui, que ocupa o 4º, né? Que é planta, caramujo, pássaro, águia. E a gente tem também esse aqui, planta, barata, joaninha, pássaro e águia, que ocupa o 5º. Certo? Então a águia também ocupa mais de 2 níveis tróficos. Agora a cobra, ela pode ser aqui o 3º, ela pode ser aqui o 4º e ela pode ser aqui o 5º, certo? Então também ocupa mais de 2 níveis tróficos. Então o item A tá correto, por isso a gente não vai marcar que a gente está procurando a alternativa incorreta. B, o sapo, quando se alimenta apenas da joaninha, ocupa a posição de consumidor terciário. Vamos ver. O sapo, se alimentar só da joaninha. Pronto. Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Então também tá certo esse item, a gente não vai marcar ele. Os seres vivos do 2º nível trófico são os decompositores. Não. Não são. Seres vivos do 2º nível trófico são os consumidores primários. E os decompositores, eles não têm nível trófico, tá? É o último nível trófico deles, então o item C é o item incorreto, por isso que a gente vai marcar ele. Mas vamos terminar de ler. D. As folhagens, frutos e flores dos vegetais são os produtores que mantêm a teia alimentar, certo? O rato, o caracol e a lagarta são herbívoros, sim, ó, eles se alimentam aí das plantas, diretamente das plantas.
Próxima questão. Abaixo estão representados 3 exemplos de cadeia alimentar na coluna da esquerda e na coluna da direita. 3 pirâmides que expressam o número relativo de indivíduos em cada nível. Uma situação de equilíbrio ecológico. Então, a gente tem aí a cadeia alimentar. A pirâmide que representa essa cadeia alimentar é uma pirâmide de número, tá? Relacione as cadeias da coluna da esquerda com a pirâmide da direita. Então, vamos lá. É uma pirâmide de número. Quando a gente fala aí árvore, preguiças, pulgas, então a gente tem aí pulga, que é um parasita. Quando a gente tem parasita, o último nível trófico, ele vai ser bem mais largo, que a gente tem uma grandiosíssima quantidade de pulgas em uma só preguiça. Então, a gente vai querer aqui, o topo é bem largo, então vai ficar aqui no meio por causa disso. Vamos botar esse aqui. Esse aqui vai ser um 1. Quando a gente fala aí de árvore no topo, né? De árvore na base, a base ela vai ser pequena, vai ser menor do que o meio. Porque uma árvore ela é capaz de alimentar vários seres vivos. Então, por isso, essa aqui de baixo vai ser a da árvore e a de cima vai ser do milho, dos roedores e das cobras, certo? E aí, por isso que vai ser 3, 1, 2, que é o item C. Próxima questão. Os seres vivos têm níveis de organização acima do organismo. E a ecologia é a área da biologia que estuda as relações entre os organismos e destes com o ambiente em que vivem. Entre os vários níveis de organização, pode ser citados a população, a comunidade e o ecossistema. As figuras adiante representam a biomassa de níveis tróficos em 2 tipos de ecossistema. Relacione cada uma das figuras com um ecossistema e justifique. Então, vamos lá, né? Ele fala aqui que essas pirâmides, elas representam a biomassa. E aí, lembra que eu falei para vocês que a possibilidade da biomassa, uma pirâmide de biomassa ser invertida, é se for um ecossistema aquático. Porque em alguns períodos do ano, a gente tem uma grande taxa reprodutiva do fitoplâncton, e aí faz com que a biomassa dos consumidores seja mais elevada do que a dos produtores. Então, por isso que a pirâmide A é uma pirâmide terrestre e a pirâmide B é a pirâmide de um ambiente aquático, tá? E o item B fala assim: explique como o dióxido de enxofre liberado na atmosfera por diversas indústrias pode afetar as populações de diferentes níveis tróficos da pirâmide A. Então, quando a gente tem aquele fenômeno que a gente estudou da chuva ácida, a gente tem o dióxido de enxofre combinado com vapor d'água, formando ácido sulfúrico, que pode levar à ocorrência de chuvas ácidas. E aí, se a gente tiver muitas chuvas ácidas, elas podem prejudicar o desenvolvimento das plantas. E aí, sem os produtores, a gente tem toda uma cadeia alimentar afetada, certo? Então, era isso que a gente ia conversar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Caso vocês tenham ainda alguma dúvida, podem falar comigo, eu estou à disposição. E é isso, até a próxima aula.